Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Alan. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo, pronto para mais uma? Claro, com certeza. E hoje já comecei com um desafio que é não vir de camisa preta. Para Pois começar é, eu esse não quebrei a estigma, tradição. esse estigma que eu faço é sempre vir de camisa preta, né? Então, assim, vou tentar Você fazer tá coisas de irmãos diferentes. metralha hoje, hein? Quero ver. Eu falei, vou pegar uma camisa completamente diferente, né? Com certeza. Mas eu acho que nesse clima, a Alan tá vendo assim, engraçado hoje. Eu coloquei até no Instagram, óbvio, não vai ser o dia que vai sair esse episódio no ar, mas assim, coloquei lá no Instagram do Pull Request acho que um post, um tweet que eu vi, inclusive, no programa Hoje Brasil. Então, Diogo, se você estiver assistindo, depois eu vou te chamar para gravar um episódio, hein? Fica aqui o jabá. Um grande amigo meu que fala sobre tecnologia. E aí eu vi um post que era assim: se você acha que tomar café da manhã não te acorda, tente deletar um banco de produção. Com certeza, uma tabela, isso vai te acordar. E assim, eu fiquei pensando, a gente fala muito sobre, tem aquele quadro, que realmente foi esse, Matheus, a gente fala muito sobre isso, e grandes casos são sobre deletar banco, já reparou isso? É um caso Já, assim, mas hoje a gente vai ter um cara que mexe com uma tecnologia que eu já trabalhei e eu acho que a gente conseguiu ele é contornar essa questão, e vamos ver com ele depois. vamos Vamos contornar, ver. porque assim, geralmente é aquele updateware, né? Aquela cesta que o pessoal brinca, né? Um updateware, deleta e vai, né? Brinca sobre essa questão toda, mas de fato, hoje a gente está vivendo uma situação que a gente fala que é data-driven, né? A gente fala muito sobre trabalhar com dados. Então, sem mais delongas, porque a gente quer Bora. conversar, quer falar isso, então seja muito bem-vindo, meu amigo Lourenço da Borda, super fera, e aí se encontra e se esbarra aí pelo país, né? Cruzando os TDCs da vida. Então, assim, Lourenço, muito obrigado por topar o papo com a gente. Então, Lourenço aí, antes de mais nada, se apresenta, meu garoto. Quem é Lourenço? Antes de começar o papo. Vai, fala pra gente. Então, primeiro, então, Matheus, muito bom te ver. Alan, muito prazer. Então, da vida dos nossos eventos de comunidade, né? Matheus, grande amigo que o TDC nos trouxe, né? Agora me apresenta para o Alan. Então, primeiro, muito prazer, muito legal estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês. Sua pergunta, então, quem sou eu? Lourenço Taborda, eu sou arquiteto de solução na MongoDB. Esse é o meu perfil lado A. No lado B, eu moro em São Paulo, tenho 3 gatos, moro na Zona Sul, gosto de andar de bicicleta, então pedalo muito na ciclovia aqui do Rio Pinheiros. E, gente, eu me dei conta este mês que faz 5 anos que eu estou em São Paulo. E na minha trajetória profissional, eu sempre topei muito projeto fora da minha cidade natal. Então, nessa jornada toda, eu morei um pouco em Recife, eu morei um pouco em São Paulo, morei um pouco no Rio, morei um pouco em Brasília, morei um pouco em Floripa, morei um pouco em Porto Alegre, e é um pouquinho aí de como é que a gente se encontra, como é que eu estou no TDC Recife, como é que eu estou no TDC Floripa, tenho relações, amigos, colegas em ambas as cidades, né, e Que aqui no eixo irado. também, Rio-São Paulo. Então é isso, gente. Profissionalmente, estou aqui em São Paulo, baseado em São Paulo, trabalho para o Brasil todo, como arquiteto de solução na Mongo, e acho que esse sou eu, Matheus. Em resumo, né? Pô, que irado. Essa eu não sabia, que a gente tinha morado em tantos lugares. E faz sentido que eu sempre chega, já é muito bem-vindo, dá pra sentir que você já conhece o local, né? Mas, curiosidade, você falou assim, mas você é da onde? Que curioso. Já Eu morou em sou, tantos lugares, então, né? eu sou gaúcho, nascido em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Irada, irada, Ah, irada. legal, legal. Maneiro, essa eu não E levei, sabia. gente, fui levando a vida nômade, né? Geralmente, quando a gente nasce no interior do Rio Grande do Sul, o nosso sonho é morar em Porto Alegre. E aí fui para Porto Alegre naquela época de fazer cursinho, né? Pensando lá se fazia ciência da computação, sistemas de informação, mas que também foi aquela coisa, né? Não é só o que eu quero fazer, também é onde eu consigo aprovação no vestibular, né? E aí, gente, eu morei, final da história, fiz 6 meses de cursinho em Porto Alegre, não passei na Federal do Rio Grande do Sul, não passei na PUC do Rio Grande do Sul, eu passei em Florianópolis, onde eu comecei sistemas de informação. E aí eu me mudei, aí comecei a morar em Floripa, e aí de Floripa, né, no meio da faculdade, começa a procurar emprego e tal, consegui emprego em Curitiba, aí me mudei para Curitiba, olha as maluquices, né? E aí, de frente, gente, começou aquela vida de consultor. E Matheus, você sabe muito bem que a sua empresa que você trabalha é muito legal na área de consultoria também. Consultoria, você vai onde tem projeto, né? Então, toda aquela era pós, ou melhor, pré-pandemia, né, que era muito mais difícil trabalhar remotamente, embora tecnicamente já fosse viável,
Eu fui morando onde tinha projeto. Esse é o resumo de tudo, gente. Onde tinha projeto, eu morei. Entendi. E onde você mais gostou de morar? Curiosidade, já que você morou em tantos lugares, é uma dúvida. Olha, gente, eu gosto muito de São Paulo, gosto bastante, me acostumei muito com São Paulo. Gostei também de morar no Rio, mas ali no Rio eu tive uma vida mais, vou dizer assim, um pouquinho menos corriqueira, porque eu tive o privilégio de morar no Arpoador, então é fácil de gostar da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, nesse sentido. Mas eu gostei mais de morar em Curitiba, gente. Vou ter que abrir o coração aqui para vocês. O Curitiba foi o meu lugar preferido, foi o lugar que eu morei mais tempo, ou que eu recebia os meus boletos durante mais tempo também, né, porque eu também viajei muito. Eu morei 10 anos em Curitiba e gostei muito, gosto muito, e ainda vou com bastante frequência para lá. Entendi, Muito maneiro. Isso bem. realmente nem estava no roteiro, você falou, fiquei curioso, porque de fato é interessante, eu acho até essa visão toda na área, né? Você me falou, Matheus, que era pra gente bater papo e conversar, eu falei, beleza, vamos conversar. Bora. Então. Você perguntou de mim, eu conto. E aqui é justamente, a gente gosta de ser sem roteiro, né? Então, assim, eu tava falando... Fala aí, ela. Não, é que a gente viu também que, além disso, pelo seu LinkedIn, você também trabalhou em várias empresas, né? Isso. Então, você rodou bem, assim, então você tem um conhecimento legal aí do mercado de TI em geral. E aí, acho que também conta essas mudanças suas de cidade. Né? Aí até eu posso comentar um pouco, achei legal o teu comentário, porque às vezes a gente tem que, na verdade, saber como é que as pessoas nos percebem. Eu ainda acho que eu não trabalhei em tantas empresas quanto outros colegas já trabalharam, né? Mas, de fato, né, quando você olha ali minha trajetória, quando eu estava na faculdade lá em Florianópolis, Matheus, eu te contei que eu trabalhei na IBM de Florianópolis. Eu descobri por causa daqui, eu não sabia. Olha só, cara. Eu era terceiro, na verdade, lá na IBM, né? Foi o meu primeiro emprego ali no comecinho, meio da faculdade, né? Então, eu instalava Lotus Notes, né? Naquela época que a IBM usava, tinha Lotus Notes, Lotus 1, 2, 3, placas de rede Token Ring, isso é um negócio meio que denuncia a idade, né, cara? Nossa! O projeto de virada do Token Ring para o Ethernet, eu estava lá. Estive lá, passei cabo de rede, troquei placa de rede. Né? Mas, claro, isso aí é um negócio de 20 anos atrás, né, gente? Então passei por IBM, né, nessa parte muito mais de infraestrutura, né, algo muito mais fundamental, né, foi uma experiência super legal. Depois eu trabalhei num projeto de migração de posições da ExxonMobil, que é aquela petroquímica americana bastante famosa, que foi onde eu me mudei para Curitiba, morei em Curitiba e tive 3 anos ali muito bons também, famoso suporte, né? Todo mundo que começa em TI geralmente começa em suporte, então eu fui... Não, é legal você falar, porque é muitas vezes frustração, né? Quem tá começando tudo, cai mais no suporte. Eu passei por isso, eu fiquei frustradíssimo quando eu comecei também. Mas aí você tem que cavar, né? Então você foi legal sua trajetória. Já que é sem roteiro, assim, eu acho que é bom, porque não sei vocês, mas assim, suporte me deu muita bagagem para conseguir assim, lidar com o usuário, falar com as pessoas, sabe? Eu vejo isso talvez faltando um pouco em algumas pessoas quando eu olho assim na área. Não sei se essa bagagem de trabalhar com suporte ajudou. Você acha que ajudou, Lourenço? Eu acho que ajuda, sim, cara. E o meu suporte lá era assim, ó, cara. Primeiro, toda essa questão de entender o que está acontecendo, empatia, né? Porque todo mundo que chega no suporte é porque tem um problema. Gente, ninguém vai chegar no suporte e falar, e aí, vamos num churrasco? Infelizmente também não aconteceu comigo. Nunca aconteceu. Agora, todo mundo chegou, o negócio não funciona, eu não consigo submeter a ordem, a PO, não sei o quê, porque eu dei suporte de Windows, de SAP e de outros sistemas da companhia, sistemas internos. Então, sempre era problema, coisa que não funciona, a impressora que não atinge, não imprime nota fiscal, o e-mail que não sincroniza, sempre é problema. Mas o que eu acho legal é isso, de você entender, então, capturar o requisito, qual é o problema do outro lado. Né? E no meu caso especificamente, essa minha experiência foi muito valiosa também para entender como que uma empresa de grandíssimo porte funciona. Naquela época, gente, eu não tinha noção, mas eu trabalhei na maior empresa do mundo. A ExxonMobil é a maior petroquímica do mundo. Então, você imagina, né? E estou comentando isso, gente, por bem e por mal. O que tem de organização, procedimentos, processos, é o que também não vai ter de agilidade, de mudança tecnológica. Enfim, a característica era aquela.
mas me deu uma visão ampla de como que uma grande estrutura de TI funciona. Aquela coisa de follow the sun. Gente, eu vi um follow the sun implementado ali, de Curitiba para Moncton, no Canadá, e depois para Malásia, sabe? Era um negócio assim, único, ímpar, sabe? Então foi uma experiência muito legal de ver como é que o ITIL e o COBIT está implementado, no comentário da nota. Tá, eu vivi isso. E uma outra coisa legal que eu tive o privilégio, né, de atuar, é que isso me ajudou com espanhol e com inglês. Então, eu tenho muito assim, respeito por aquela fase de suporte, porque o inglês que eu falo hoje aqui dentro da Mongo para falar com os meus pares, gente, veio de lá. O espanhol, que eu tenho colegas arquitetos mexicanos, tenho colegas na Colômbia, então o meu espanhol ele não é tão bom quanto eu considero que o meu inglês é, ou seja, eu diria que o inglês eu me sinto muito mais confortável, o meu espanhol menos, mas eu consigo entender e falar tranquilamente em espanhol, no sentido de a gente se comunica. Sai um portunhol de vez em quando? Claro que sai. Mas se não fosse a minha posição de suporte lá no passado, também, né? Aí um terceiro ponto que foi interessante, gente, eu também fiz administração de acesso. Sabe quando você abre o chamado para excluir o acesso de alguém? Eu era a pessoa que excluía o acesso. Ou então, quero fazer uma auditoria, me fala o que o Matheus tem de acesso aí lá no Active Directory. Então, eu era o cara que entrava no Active Directory e puxava isso. Então, esse tipo de experiência, até hoje, gente, me deu uma visão de falar de segurança da informação que, por mais bizarro que seja, faz sentido até hoje. Questão de segregação de acesso, segregação de papéis e responsabilidades, modelo compartilhado, aquele modelo cebola da área de segurança, sabe? Esse tipo de coisa, até hoje faz sentido. E é uma atuação que eu tive. Acho que hoje faz mais sentido, né? Porque também não tinha lei geral de proteção de dados, né? Que até quando começou essas notícias, eu ficava pensando na implementação. Falando, gente, as pessoas não têm noção quão complexo é para remover ou para fazer a gestão da informação dessa forma como tá proposto. Você tem case aí de mais atual de implementação, já que você está mais na área de dados? Sim, agora a preocupação maior é assim, a gente tem pilares de proteção de dados, privacidade, né? Eu não posso expor dados sensíveis. Então, assim, principalmente quando a gente fala de projeto relacionado a dados de pagamento, dados financeiros e dados de saúde, né, são os dois principais que me vêm à cabeça, porque eu discuto muito isso. Informação sensível, nós não podemos expor. Então, eu falo muito criptografia, né, criptografia em repouso, criptografia em trânsito e criptografia ao lado do cliente, o client side. A gente vê isso muito, aplicações fazendo hash em cima de CPF, em cima de Social Security Number, e outros dados sensíveis que nos permitem ser identificados como pessoas. Então, chega a um nível, né, isso até foi legal lembrar, hoje eu como desenvolvedor ou como DBA, né, se eu tiver implementado esse mecanismo, né, de client-side encryption, basicamente significa que eu não enxergo o CPF de vocês na base. Vai aparecer, eu enxergo lá o Lourenço Taborda, meu nome, mas o hash do CPF, o CPF eu não enxergo, eu enxergo um hash. Então, são tecnologias super mais recentes, né? Falar de client-side encryption é mais recente, mas eu não deixo de falar de criptografia, que já é conversa velha, segregação de acesso, gente, criar uma role e um usuário e botar as permissões na role para uma aplicação também é conversa velha, mas até hoje faz sentido esse tipo de coisa. Seja criar lá na Active Directory, em qualquer outro LDAP, ou qualquer outro autenticador / autorizador que você utilize como parte da solução, permanece. Então, voltando ao teu comentário ali, da parte de suporte, que te ajudou, né, nesse caso, né? Usa a experiência, né? A gente não perde exatamente. A experiência. Às vezes a gente entra no suporte achando que tem que sair o mais rápido possível, mas tem um negócio ali que vai ser útil, tá? Eu não acho que é um demérito ou uma experiência que não vai ser utilizada. E tanto é que naquela época, gente, eu não sabia se eu queria ser programador Java ou se eu queria me especializar em redes de computadores. A ponto de que quando eu estava lá no suporte, eu fiz curso Java, quando tinha um curso famoso, SL 275, não sei se os caras já viram aqui, vão lembrar desse código, era antes da aquisição da Sun, inclusive. Eu fiz curso Java, aí eu comecei uma pós em redes de computadores, né?
E por sinal eu uso coisas, eu não concluí a pós, né, de redes na época, eu desisti do caminho de redes. Mas o que eu vi lá de CyderBlock, gente, eu uso hoje para fazer VNet e VPC, viu? Ó, eu não acho que teve nada desperdiçado. Legal. Mas Legal assim, você contar a sua trajetória, porque você vai montando, vendo que os bloquinhos é, vão se Encaixando. completando, né? se encaixa. Nada é perdido e nada é em vão também. A gente vai aproveitando tudo. Muito bom. Exatamente. É claro, você vai ter coisas que usa mais e coisas que usa menos, né? E aí, né, nessa linha até da trajetória, né, já que eu comentei cada um dos passinhos, né? Então, depois da Exxon, eu trabalhei na Accenture 10 anos, e a Accenture eu fiz a carreira completa desde terceiro, então eu entrei como desenvolvedor terceirizado, aí virei funcionário, né? Aí fui desenvolvedor, analista, consultor sênior e gerente. E aí sim, gente, eu me especializei em dados. Foi aí que o bichinho de analytics me Legal. picou e não saí mais. Então, neste momento aí, quando eu entrei na Accenture, foi aquele ponto da minha carreira que eu já tinha experimentado infra, tinha experimentado suporte, tinha experimentado a gestão de acesso, já tinha visto um pouco de redes em pós-graduação, já tinha visto um pouco de desenvolvimento. Eu tinha visto, claro, na faculdade, eu peguei Java, peguei C Sharp, além de, claro, pegar umas velharias lá do Turbo Pascal também, que a gente pega isso, e Assembler também. E ali, então, eu já tive uma noção, beleza, gostei de fazer select, né? Porque quando a gente é dev de analytics, quem é dev de aplicação fala, o cara ali só faz select. Então, foi nesse momento. Então, peguei projeto de modelagem de dados em Data Warehouse. Então, aquela parte de todo o modelo dimensional, do Kimball, super procurado, muita modelagem de relacionais. Então, tive exposição a banco Oracle, banco SQL Server, que são os bancos que acabavam dominando, né, os clientes da Accenture, né, nessa década que eu trabalhei lá. Peguei um pouquinho do Sybase IQ, que era um banco colunar, relacional colunar, diferentão da SAP, foi uma experiência super legal também. Fiz muito ETL, bastante ETL. Eu diria para vocês o seguinte, gente, como modelador de dados, eu me considero um bom desenvolvedor de ETL. E como desenvolvedor de ETL, eu sou um bom modelador de dados. Né? Então, essa é a minha leitura desse período, porque eu fiz as duas coisas. Né? Então, eu tinha, às vezes, pena de quem ia carregar o meu modelo de dados, porque ia gerar um ETL super sofisticado. E quando eu fazia o ETL, eu falei assim, tenho pena de quem vai modelar esse negócio, quem vai ter que fazer o modelo físico disso no banco, que vai dar trabalho para rodar bem esse negócio aqui, né? Mas as piadas à parte, então, gente, fiz bastante de Data Warehouse. Depois, claro, peguei mais a época moderna, Data Lake, Big Data, né? A primeira onda de Big Data, 5Vs, etc. Hadoop também mexeu? Não? Hadoop, sim, peguei projetos também. Mas o interessante é o seguinte, gente, o interessante dessa década da Accenture é que por mais que tinha muito cliente se modernizando com Hadoop, o banco relacional sempre permaneceu, sempre esteve junto. Isso é uma constatação. Então, geralmente era Data Warehouse baseado em relacional, com ETLs e com visualizadores. Então, eu surfei as duas ondas de visualizador também. A primeira onda dos clássicos, MicroStrategy, Cognos. Esse aí você gosta, né, Matheus? Cognos é legal pra caramba. Fazendo jabá, adorava. Eu adorava Cognos, gente. Depois, tem uma onda intermediária, ClickSense, né? ClickSense veio logo em seguida. Hoje a gente surfa, antes do ClickSense, aliás, eu falo do Power BI, né? Power BI é a onda atual, né? Mas antes do Power BI teve uma onda boa de Tableau. Tableau ainda é legal hoje, ainda é muito querido, né? Tem um apelo visual maravilhoso. Mas ainda assim, gente, tem três elementos da área de dados que até hoje, por mais que a gente tenha passado por tanta coisa, a gente sempre fala onde eu vou mostrar a informação, visualizador, que é onde eu enxergo a solução, como é que eu vou trazer a informação da origem para o lugar que esse visualizador está lendo, que são os bancos de dados, né? Então, foi uma experiência super legal, viajei para caramba. Nessa época, a vida de consultoria estava muito atrelada a aeroporto. Hoje ainda está, mas está menos, né? A pandemia nos obrigou e, ao mesmo tempo, ensinou que dá para trabalhar na área de tecnologia muito mais remotamente do que a gente trabalhava antes. Então, eu faço hoje ainda muito mais reunião nesse formato que a gente está conversando aqui, né? Com bons resultados, com muita coisa legal. E, claro, também visito cliente, faço reunião presencial, né? Que é uma coisa não substitui, né? A formação de relacionamento é algo que eu entendo que vai predominar
sempre a gente ter um relacionamento pessoal, né, presencial, ele sempre é turbinado. Então, por exemplo, conheci o Matheus presencialmente no evento. Eu ia falar isso. Isso é uma coisa realmente faz uma grande diferença, né? Que complementa, com certeza, né? Mas aí, gente, eu tô contando a história, deixa eu contar da minha vida recente, então, pra vocês, eu tô contando coisa de décadas, né? Mas minha vida recente, comentei com vocês que eu tô há 5 anos morando aqui em São Paulo, né? E desses 5 anos, 4 foi na Oracle. Então, ali na Oracle, eu já tive uma outra mudança, né, do meu papel principal, no sentido de que antes eu tinha um chapéu mais de gestão de projetos de analytics lá na Accenture, e lá na Accenture, na verdade, gestão e arquitetura de solução é um negócio que caminha muito junto. Então, foi um passo meio que natural eu entrar como arquiteto de solução lá na Oracle, para trabalhar com o mundo de dados. Então, falar de Oracle, a gente fala obrigatoriamente banco Oracle, todo mundo pensa. Banco relacional, né? Qual é o mais conhecido? Oracle. Aí, segundo banco relacional mais conhecido, MySQL, que é da Oracle também, né? Então, eu fui arquiteto de solução lá na Oracle e foi um passo meio que natural. Então, eu surfei essa onda, né, de arquitetura de solução lá na Oracle, e também fui gerente da área de arquitetura. Então, juntou um pouquinho também a experiência logo imediata da Accenture como gestor. Fui gerente da área de arquitetura de solução e trabalhei muito com a nuvem Oracle, OCI, que eu sei que aqui vai levantar opiniões de todos os tipos, né? OCI tem gente que adora, tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que elogia. E eu respeito a opinião de todos vocês, mas eu posso falar que eu gostei bastante de trabalhar com OCI. Eu achei uma nuvem interessante. E depois, agora, faz 1 ano, gente, que eu fiz mais uma mudança na carreira. Estou na MongoDB. Então, a MongoDB me permitiu avançar mais ainda naquela parte do NoSQL. Porque aí no mundo NoSQL eu vejo uma diferença do que eu vi em relação lá à primeira onda do Big Data, né? Aquela coisa do Hadoop e tal. Aqui eu vejo um divisor de águas. Falar de NoSQL e aí do poder que o modelo documental traz para a gente modernizar as aplicações foi algo que me atraiu, né? E aí quando a gente chega nesse momento aqui da carreira, felizmente você começa a pensar em coisas além, né, de simplesmente, ok, vou pagar meus boletos ou não. Qual é o tipo de experiência que eu quero ter daqui para frente? O que eu poderia fazer de diferente? Uhum. E aí, claro, também entendo que teve toda a questão de posicionamento de mercado, o momento que eu passei, porque foi um privilégio. Assim, você poder entrar na MongoDB, poder entrar na Oracle, poder entrar na Accenture, poder entrar na Exxon, são coisas assim, são privilégios. Eu tenho noção disso, gente. Foi uma trajetória que ela foi acontecendo naturalmente. Eu, quando eu estava na faculdade, jamais teria imaginado isso, mas eu tive esse privilégio de eu poder ter a chance de entrar na Mongo e me posicionar mais agora no mundo NoSQL, que é o que eu estou adorando fazer nesse último ano. Discutir MongoDB hoje é uma coisa assim que é muito natural para mim, muito tranquila. Caramba. Excelente, porque você passou pelos 2 principais paradigmas nas 2 principais empresas, né? Então, isso é muito legal E aí, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Ó. Depois o editor, se quiser cortar, porque eu já desviei um monte do assunto aqui, fica à vontade. Vamos lá. Mas, vai cortar nada. Gente, quando eu estava mexendo no relacional, eu queria muito achar o modelo dimensional definitivo. Porque me incomodava o seguinte, naquele momento, com aquela visão, a experiência que eu tinha, me incomodava que eu trabalhava num cliente que era uma grande indústria linha branca, tinha um modelo de data warehouse e tinha escolhido um banco de dados. Aí eu trocava de projeto, caía lá numa grande fabricante de veículos, baseada aqui no Brasil. Beleza. Era outro modelo com outras técnicas de modelagem, com outro banco relacional. Eu ficava incomodado. Falei, não, mas por que não é do mesmo jeito? Por que a dimensão tempo aqui é diferente da de lá? Aí, gente, eu juro, eu li muitos livros do Kimball porque eu queria encontrar algo que fosse comum, né? E depois de uns 4 projetos, eu desisti dessa busca. Porque não tem, gente, cada implementação de data warehouse é única, as técnicas de modelagem implementadas são únicas. Você vê, claro, um caminho, né? O Kimball, eu acho o trabalho do Kimball excepcional porque eu dou um atrevimento, gente, de escrever 3 livros desse tamanho para tentar deixar o mercado com um padrão, e não tem padrão. Você tem os 27 modelos GTL,
os N modelos de modelagem dimensional lá, as diferentes técnicas. Eu sempre encontrei algo novo, tá? E aí o novo pode estar meio torto, pode estar mais certo ou não, né? Mas, gente, eu sempre fui rodando em projetos de data warehouse diferentes. Depois, a mesma coisa dos data lakes. Então, como é que o cara faz Hadoop com HBase e carrega isso com, não sei, com NiFi? Técnicas de ETL. Então, eu parei de procurar o santo graal dos modelos, porque eu nunca encontrei. Né? Mas aí você quebrou o paradigma para NoSQL. E aí, qual que é o impacto desse novo paradigma? E se é mesmo o futuro daqui para frente? Eu acredito que é o futuro, né? Mas eu tenho certeza que agora, né, vocês vão, pô, o cara tá com crachá verde, aí é que vai ter já um vírus de pensamento, né? Mas o que eu acho que é legal do modelo documental? O modelo documental, gente, ele admite flexibilidade, né? Mas aqui eu acho que é um ponto legal da gente falar. Porque quando eu falo de flexibilidade, então quer dizer que eu vou poder colocar qualquer atributo num documento? Sim, você poderá colocar qualquer atributo no seu documento. Ou seja, se você tiver uma dimensão, ou melhor, uma coleção pessoa, sua pessoa pode ser física e ter um CPF, ou sua coleção pode ser jurídica e ter um CNPJ, e você pode colocar uma pessoa sem esse atributo, se você assim quiser. E se você quiser gerar um pântano de dados facilmente com isso e perder toda a governança, você também pode. Né? Mas a questão é, você deve fazer isso? Então, a gente tem algumas... Porque, exatamente, então a gente começa a dosar um pouco do... Né, o que faz o remédio, o que faz o veneno vai ser a dose, nós vamos ter que dosar isso. Então, hoje, claro, modelo documental, você coloca o que você quiser lá, direto ao ponto, você põe o que você quiser. Se eu te mostrar a documentação de MongoDB, eu vou te falar o seguinte, ó, o único campo que ele vai te obrigar a ter é um underline ID, que é a chave primária do seu documento. Ponto. Só que nós vamos colocar uns mecanismos adicionais. Vocês vão encontrar isso, se for no mundo aqui, seja open source e tal, for na documentação Mongo, vocês vão encontrar algo chamado Schema Validation. Schema Validation vai dizer o seguinte, se a minha coleção é de pessoa, eu tenho que ter um CPF ou um CNPJ. Então, isso é o mínimo que eu espero de uma coleção de pessoa. E o restante, na Release 1, eu posso ter, vamos imaginar um negócio bem... Vamos imaginar o seguinte, né? Quando eu estava na faculdade, eu ainda peguei uma fase, gente, de implementar o sistema da locadora de VHS. Embora eu não seja tão velho assim. Mas eu peguei professores que davam esse caso de uso. Locadora de VHS, antes da Netflix. Beleza. Naquela época, o cadastro do locador tinha um telefone fixo. E não sei se vocês vão lembrar que tinha o DDD, 2 dígitos, depois 3 dígitos, que era o prefixo, e 4 números, né? Máscara de telefone. Vou dar esses detalhes porque talvez tenham pessoas nos ouvindo e nos vendo aqui que já nasceram nos anos 2000 e acham que o telefone sempre foi 254, né? Não, teve telefone que era 234. Então, eu já implementei máscara, gente, para esse tipo de telefone. Beleza. Vamos imaginar que a nossa aplicação nasceu, então, na Release 1 com este cadastro. Só que na Release 2, gente, já tinha mudado o prefixo para 44. Ainda era telefone fixo, mas era 44. Na Release 3, a galera já estava com telefone celular. Então, tinha 44 para o telefone fixo e mais 44 para celular. Release 5 da aplicação, o meu celular já ganhou um dígito, né? Ficou com 5 ali no começo. E na Release 6, eu só tenho 2 celulares e não tenho telefone fixo. Olha como a coisa mudou. No mundo NoSQL documental com MongoDB, a sua aplicação pode ter dados das 6 releases sem quebrar e sem parada. Sabe quando a gente dá um alter table, né? Aquela famosa change da madrugada do final de semana? Isso não existe em NoSQL. Não existe. Você simplesmente faz o push novo da próxima release e a sua coleção pessoa vai conviver com indivíduos que têm um telefone, né, de 1990 e vai conviver com o meu registro atual, que vai ter 2 celulares, não vai ter nenhum telefone fixo. Então, essa variedade de dados, né, velocidade de mudança, né, pegar os Vs emprestados lá do Big Data, tem tudo a ver. Se eu fosse trazer um paralelo com o mundo relacional, é como se a minha tabela tivesse atributos, cada linha tivesse um conjunto de colunas diferentes. E quando a gente está muito acostumado com relacional,
isso é assustador, né? E eu posso falar por experiência própria. Eu, quando fiz a mudança ali de trabalhar menos com relacionais e estar 100% do tempo focado em não relacional, em NoSQL, gente, eu achei maluco. Mas depois, com um tempinho em seguida, eu falei, não, isso aqui é genial, é maravilhoso, é muito Sim. interessante, porque é um acelerador. E a tecnologia, com essa característica, ela acaba tendo tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, que é o quê? Eu quero ter agilidade, eu quero fazer uma release atrás da outra, né? Sim. Eu não tenho uma janela, Sim. é uma release por mês, a cada 6 meses. Isso é incansável, né? O Agora projeto todo dia. né? Agora todo dia, se possível. todo dia. Projetos não são mais waterfall. Projetos é agile com backlog que você está sempre ali implementando e fazendo liberação, fazendo release. Sim. Então, se eu fosse parar uma aplicação cada vez que eu faço uma release, porque o meu telefone mudou de 4 para 3, para 5, para X dígitos, né? Ou funcionalmente eu não tenho mais telefone fixo nem pager, eu tenho 2 celulares hoje, não atende mais essa velocidade. Né? Sim. Então, a tecnologia tem tudo a ver com isso. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante. E aí termina de conectar esse papo todo, que as tecnologias baseadas em NoSQL têm tudo a ver com a aceleração de transformação digital dos negócios, e a gente termina de falar por que eu quero transformar digitalmente os negócios. Porque é o que a gente já sabe, já lê em todo lugar. Hoje, todas as empresas viraram empresas de software para alavancar a sua linha principal de negócio. Esse é o fim da história. Então, nesse sentido, agora, voltando à pergunta, cara, eu acompanhei os dois, eu realmente, hoje eu acho a visão super interessante, né? Eu enxergo cargas de trabalho que na hora cai como uma luva para NoSQL, mas eu ainda enxergo cargas de trabalho que são relacionais e vão permanecer lá relacionais por algum tempo ainda. Duas coisas legais que você falou aí. Primeiro, a questão da continuidade, né, do continuous deployment que as demandas têm hoje. Então, não tem mais aquela janela de sábado de madrugada maravilhosa, né? Travar. Eu lembro que eu tinha que derrubar o sistema antes, porque não era só alterar. Às vezes, você tinha que desconectar do banco para conseguir fazer alguma coisa, né? Alguma alteração. E Sim. Também uma palavra que você falou aí muito legal, quando a gente está trabalhando com banco não relacional, e as pessoas querem um esquema. Né, sentem, nossa, não, mas qual que é o esquema dos dados? Qual que é o esquema? Daí vem um JSON esquema da vida para tentar, mas você falou a palavra-chave aí, você está validando o dado que você tem, né? Você já tem os dados lá, você só está validando para o uso, para o consumo dele. Se tiver CPF, eu puxo como pessoa, se não tiver, eu ignoro. Pode ter bilhões de documentos lá na minha coleção pessoa, se tiver 10 só, eu vou puxar as 10, o resto não existe para mim. Então, achei muito legal esse ponto da validação aí que você colocou. Esse ponto, cara, pode falar, manda aí, Matheus. Não, desculpa, é porque assim, você falando, eu lembrei, quando eu estava implementando, foi a minha primeira experiência no NoSQL, lembro que tinha uma amiga minha que a gente conversava e tentava explicar para outras pessoas, e a definição a gente tentou chegar junto foi o seguinte, relacional é um Excel, NoSQL é um Word. Então, assim, que aí você quebra, talvez, essa questão e, de fato, foi o que impulsionou a gente em vários projetos, até hoje a gente usa muito no NoSQL, os projetos, porque é essa questão de dar essa liberdade, escala, que eu acho que é como se a gente estivesse muito mais amarrado quando a gente trabalha com relacional. Eu acho que o NoSQL veio para, talvez, adequar, eu concordo com você, nesses novos tempos, nessa nova abordagem que a gente precisa atender, que a gente fala assim sobre ter que DORA, que a gente tem métrica sobre quantos deploys a gente faz por dia, sabe? A gente tem que validar tantas outras coisas por causa que o mercado muda, né? Então, assim, nossas demandas também mudam, a gente precisa estar sempre atento. Então, assim, não dá para esperar. Ou não dá para esperar um sábado, um release, um move to production, né? Uma nova versão e tudo mais. Fala aí, mano. Não, eu ia comentar o seguinte, cara, esse negócio da validação, né? Às vezes a pergunta é o seguinte: e se meu documento não tiver o atributo que eu estou buscando, como é que fica meu relatório? Eu falei, calma, o seu relatório não vai mostrar, porque não tem um atributo, é a questão da variedade que você tem ali. Mas a validação ela é importante, porque você deve ter com certeza um esquema mínimo que você aguarda vir da sua coleção. Então, valide o esquema mínimo, né? E você vai ser feliz. E o restante que vier fica no lucro. É a variedade da informação que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, acho que nessa linha, né, é bastante enriquecedor, né, a maneira de trabalhar né, de ter essa flexibilidade. Mas é algo que você vai ter que usar
com sabedoria. É que muda o paradigma, né? A gente, no começo, a gente foi modelando usando a cabeça relacional. Então, você criava coleções e depois tentava fazer chave estrangeira entre uma e outra. E era o caos, né? Porque você trazia o processamento para aplicação. O processamento que era feito lá no servidor de banco de dados, das chaves estrangeiras, né? Você acaba trazendo para aplicação, daí você come a performance da aplicação. Mas Uma será, coisa... Alan, que talvez sim, pela sim. faculdade é muito mais ensinado Não, nisso, pelo paradigma de pensamento mesmo, de modelar então, os porque eu dados. acho que a gente já é meio modelado a pensar assim. A gente já começa há muito tempo a pensar desse jeito. Entende? Gente, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, que ao vivo aqui. Deixa eu só confirmar se eu não vou ficar preso na sala que eu tô aqui. Por favor. Beleza. Não, você volta, né? Tá bom, beleza. Vai ficar preso no prédio. Não, por favor, não queremos isso. Só para ter certeza. Mas eu queria voltar nesse negócio da modelagem, né? Tem um paradigma que muda bem de modelagem relacional para NoSQL. Isso. E aí, claro, eu sempre que eu falar de NoSQL, gente, tem um guarda-chuva documental, chave-valor, grafos, tem o georreferenciados, enfim, tem um guarda-chuvão de coisa, né? Eu vou acabar sempre falando muito mais do documental, porque, na verdade, do documental a gente chega nos outros, né? Eu consigo com o JSON fazer chave-valor. O GeoJSON, gente, que é um padrão de você ter dados georreferenciados em JSON, que é padrão indústria, você faz, obviamente, né, o nome já denuncia, você vai fazer em JSON também, né? Então, o documento, quando a gente pensa aí voltando, né, quando a gente pensa em modelagem de dados lá no relacional, primeiro eu vou pensar nas tabelas, naquela questão de primeira, segunda, terceira forma normal, se eu quiser uma transação, ou se eu quiser um analítico, eu vou pensar nas dimensões, o famoso star schema do Kimball, não faço Snowflake, aquelas regras todas. Mas percebam que sempre primeiro eu vou pensar em armazenamento, porque o paradigma lá dos anos 70 veio como uma resposta do mainframe, porque naquela época mainframe tinha um disco muito caro. Hoje os discos não são caros para mais ninguém, né? Nem para o banco de dados relacional, nem para o mainframe, né? O disco ficou muito mais barato. Mas o paradigma da tecnologia, da modelagem, permaneceu. Primeiro eu penso nessa persistência normalizada ou mais ou menos denormalizada para otimizar disco. E não penso no caso de uso. Ou seja, eu não sei se eu vou estar lá inserindo milhões de pedidos por segundo, porque estamos num mega app ou num mega e-commerce, ou se eu vou ter milhares de leituras por segundo do meu catálogo de produtos, que por sua vez é massivo, porque eu tenho um marketplace e tenho milhares de produtos de milhares de parceiros. Olha as maluquices aqui do negócio, né? Beleza. Gente, quando eu vou para NoSQL, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou fazer de workload? Qual é a carga de trabalho? Está mais relacionado com leitura, com escrita? Ou é misto? E depois que a gente define isso, eu vou pensar no meu modelo de dados. Isso é uma outra coisa que é assustadora. Parece trivial, estou narrando para vocês a minha vida, né? Eu parei de pensar na persistência, no armazenamento, na hora de modelar, para primeiro pensar no que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu falo assim, mano, me mostra a tela do seu app. Me mostra a tela do seu portal aí. Sua tela tem categoria de produto, SKU, descrição. O seu documento tem que ter esses atributos. E tá vendo aqui que você tem um clique mais para ver os detalhes? Esse clique mais para ver os detalhes é onde você vai ir para uma outra coleção, onde tem os detalhes do seu produto. Então, é uma modelagem que você tem que estar conhecendo da funcionalidade da aplicação. E uma vez que você conhece as funcionalidades, você consegue ter todo o poder, o benefício, né, de estar utilizando uma tecnologia orientada para NoSQL. Então, eu acho que isso é um primeiro paradigma importante da gente estabelecer. Primeiro, eu vou pensar na tela, no caso de uso. Para depois te falar, né, que você comentou de chave estrangeira ou não, eu posso colocar chave estrangeira num documento? Sim. NoSQL faz join, né? Sim. Você vai encontrar no MongoDB um negócio chamado lookup. O lookup é o join em MQL, que é o Mongo Query Language, né? Paralelo a SQL. Então, MQL/SQL, você vai fazer um lookup que é idêntico a fazer um join. Agora, a pergunta é a seguinte: o que a sua tela de aplicação, seja um portal web ou um aplicativo no celular, está fazendo? É conveniente para a sua tela fazer um lookup ou não?
A partir desta pergunta, você vai descobrir se você vai embarcar no seu documento os atributos que você vai mostrar daquele lookup, ou se você vai botar o lookup para ir para outra coleção. Aqui eu já dou um spoiler, tá, gente? Se o aplicativo de vocês tem o famoso clique aqui para ver mais, aqueles 3 pontinhos, a lupa, me atrevo a dizer que em mais de 80% dos casos, a gente está falando de ir para uma outra coleção, de talvez fazer um lookup, ou nem isso, tá? E ir para outro lugar, e simplesmente sair da coleção para a coleção B, tá? A partir de uma chave que você coloca na coleção de origem. Então, esse tipo de raciocínio é uma coisa assustadora, né? E tem um outro negócio também, que aproveitando aqui das coisas assustadoras de NoSQL, tá? Outra coisa é o seguinte, você começar a modelar muita coisa orientada a eventos. Então, eu sei que tem o padrão de arquitetura, né? O Event Driven Architecture, ou arquitetura orientada a eventos, né? Mas, basicamente, é o seguinte, eu fiz um insert, é um evento. Eu fiz um delete, é um evento. Eu fiz um update, é outro evento. Eu fiz um find, eu fiz uma busca, né? Eu fiz um select, é outro evento. Então, essas operações de CRUD, funcionalmente são eventos de alteração de dados, mas que talvez eu comece a trabalhar todas elas tecnicamente como insert. Aí olha a maluquice, eu faço exclusão lógica, porque se eu fiz uma exclusão, eu vou fazer um insert do evento de exclusão e vou lá e simplesmente desligo o flag, né? O documento ele ainda existe, mas eu deixo de utilizar, né? Ou então, update, gente. Então, se eu falar para vocês que um update, na verdade, é uma operação de find mais um insert, eu tô queimando ali 2 operações, né? 2 IOs para fazer isso. Na verdade, se eu estou orientado a eventos, eu faço o insert da minha atualização, mas que tecnicamente eu escrevi um novo evento, e aí eu passo a trabalhar em cima do meu evento mais recente como um evento corrente. O meu update passa a ser lógico. Então, esses assim, tweaks, né, de raciocínio, você começa tudo a enxergar. Gente, eu olho hoje algumas funcionalidades, tecnicamente no Mongo eu enxergo insert, gente. Insert, cara... e aí não é porque o banco não faz. Gente, é óbvio, o banco faz em delete, ele faz lookup, ele faz finds, update, vai fazer tudo isso, vai fazer update. Porém, eu começo a ver que do ponto de vista de estratégia da solução, é mais jogo você inserir tudo, viu? Faço insert, depois com índice TTL, ou um time to live da minha coleção lá, eu começo a aposentar dado velho, entre aspas, velho, né? No sentido de que dados que não são mais recentes. Então, esse é um outro negócio que é bem legal de começar a pensar no desenvolvimento. Foi fundo, hein? Irado, hein, Matheus? Cara, enquanto você estava falando, eu estava desenhando na minha cabeça a arquitetura clássica de 3 camadas. Né? E quando a gente se formou, a gente tinha que fazer basicamente traduções entre as camadas. Né? Eu lembro até hoje, um dos maiores traumas da minha vida é ficar fazendo um objeto relacional de... DB2 em Hibernate para o Java conseguir, mas, cara, aquilo era um pesadelo. E faz todo sentido um banco com paradigma não relacional para microserviços e para UIs modernas. Vamos falar da nuvem ainda, mas eu estou falando da aplicação. Você puxou outra conversa agora, viu? Que só esse papo aí de classe de serviço para um banco de dados relacional escrever um objeto já vira um episódio aqui, tá? Mas se vocês me permitirem, eu dou um pitaco nisso também, que é o seguinte, ó. Primeiro, a gente tinha que fazer lá no Hibernate, se eu não tinha nada na manga, nenhum framework, eu construía classes de serviço para entender o meu objeto da aplicação e escrever entre insert, update, delete, select na tabela do relacional. Beleza. Aí a gente é muito esperto. O que a gente começou a ter no mercado? O ORM, ou seja, eu importo um negocinho a mais lá na minha linguagem de programação do coração que faz a tradução para o relacional. Aí outra jogada de trabalhar com o MongoDB é o seguinte, o driver do Mongo trabalha mais ou menos como se fosse uma extensão da linguagem nativa. Você não vai escrever uma classe de serviço que você vai botar lá um db.collection.insert, abre parênteses e um monte de atributo. O seu objeto vai ter um método, né, vai botar lá um driver.save parâmetro objeto, porque ele vai receber o JSON e do jeito que aquele JSON foi recebido, ele é persistido. Então, olha a maluquice, voltando àquele negócio lá das releases, tá? Quando eu faço uma release nova, que eu mudo um atributo, não existe esforço de eu mudar lá um comando insert ou um comando find.
O driver resolve isso para a gente. Isso é uma coisa também... É mais profundo isso, gente. Então, se vocês estiverem, talvez, achando que eu estou viajando muito na maionese, né? Mas, gente, tem classes de serviço onde você escrevia insert, update, delete. Quando você está trabalhando com MongoDB, com driver Mongo, não tem. O mesmo código que você põe lá, meu driver.save passa meu objeto, e depois você muda o conteúdo do objeto, o mesmo método funciona. Isso é uma coisa bem legal. Não, e depois você ainda falou, você foi muito longe. Depois você ainda fez o link com a arquitetura de eventos, que aí já tá mais para frente, dá pra gente falar também uma outra hora. Mas você traça a evolução certinho da... Não, e é legal, porque assim, a gente teve um episódio falando sobre o UI, UX, né? E tudo mais. E assim, eu achei essa sacada incrível. Porque assim, eu tava pensando, porque geralmente a gente vai lá ver um problema, talvez quer desenhar a estrutura dos dados, né? E depois disso, talvez vai conversar sobre como vai ser as telas, passar por um design e assim. Porque eu falei assim, caramba, isso ilumina a minha cabeça o que de fato a gente vai usar, sabe, na aplicação. E isso para mim foi incrível, a sua sacada realmente foi irada. Não, até para otimizar depois a camada de microserviço, porque eu já vi de microserviço que volta o documento inteiro e você usa 2 campos na interface, entendeu? Você fala, gente... mas é interessante, muito... Exatamente. Então, olha só, payload longo, gente, vai pagar data transfer, fiquem espertos. Não, pois é, vamos falar da nuvem então, porque a nuvem tá ligada a custo, tá ligada a performance, e você tá no Mongo. Eu não tinha trabalhado, no meu último projeto eu trabalhei com Mongo Atlas, confesso, cara, foi assim, não tem propaganda aqui, mas é um sonho, assim, fantástico, né? Fantástico de instanciar os nós na nuvem que você escolher, flexível. A questão que a gente estava falando de alterar, derrubar o banco em produção, cara, não existe, tá tudo duplicado, triplicado automaticamente, você nem consegue criar, né, um cluster de um nó só, ele já cria com 3. A escalabilidade eu usei bastante de ter que alterar em produção, porque o M50 não estava mais dando conta, daí eu tive que botar M80, para quem não sabe é o tamanho das máquinas, dos servidores que você tem lá em cada nó. E, tipo, não derrubou, não mexe em nada, Matheus. Negócio é sinistro, entendeu? A criação de índice, aquelas ferramentas automaticamente ele já te sugere novos índices para melhorar a performance. Automaticamente ele fala que esse índice não serve para nada, que você pode excluir, que só está ocupando espaço. E para terminar, a parte que você falou no começo das ferramentas de visualização, a parte de visualização, sensacional. Também não senti necessidade de usar nenhum outro tipo de ferramenta, então tudo ali arrastando, fantástico. Então, nem sei o que te perguntar. Fala um pouco aí dessa nova era do Mongo na nuvem. Episódio comigo agora. Primeiro, cara, agradeço aqui o comentário, porque assim, eu agora eu vou suspeito tudo que eu vou falar, né? Mas o que você colocou, eu concordo, né? Mas vamos falar o seguinte. Então, primeiro, quero só fazer um parênteses, né? Porque muita gente que vai estar aqui assistindo a gente, eu sei que adora um Mongo 3.6, que gosta de entrar no site da MongoDB, fazer o download do Mongo Community, instalar na sua máquina virtual, né, ou no seu EC2, enfim, né, na sua nuvem preferida, e fazer tudo na mão. Então, tenho muito respeito por isso, mas eu vou contar um negócio para vocês, gente. Se eu fosse fazer um réplica set na mão, sem script, nada de Terraform, nada de infra como código, ligo a máquina virtual, instalo o sistema operacional, instalo o Mongo, beleza. Aí eu faço um monte de regra de VNet, de VPC, depois subnet, aí tem que ver a CL ou Security Group, se eu coloquei as regras de ingress ou egress, tem um monte de coisa. Então, assim, gente, na humildade, eu acho, gente, que eu levaria no mínimo de 4 a 8 horas para fazer um deploy de um réplica set bonito, na elegância, testado, sabe? Não é só ligar as máquinas, não, liguei, testei. Eu acho que vai amanhã, cara. Vai amanhã para fazer isso. Não, vai mais, né? Vai mais. Uns 2, 3 dias, tranquilamente. Então, mas beleza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu sou... dia, vai. Sou scripteiro. Eu já tenho meu Terraform aqui, tá bom. Que eu só troco... menos, troco 3 dúzias de parâmetros, né? Mas ainda assim faço na mão o negócio. Demora, gente, demora. Isso aí tem um esforço ali. E aí, depois de fazer troubleshooting, eu já tive um caso aí...
antecipando, né? Às vezes vocês vão me perguntar em algum momento aí também de coisa de desastre. Gente, eu tive um troubleshooting que eu não conseguia comunicar o meu Atlas com a minha aplicação. E eu fiquei horas e horas aqui no troubleshoot. Falei, não é possível, a interface do Atlas é tão bonitinha, né? Você viu ela toda simpática ali. Sabe o que eu descobri? Faltava uma regra de saída no meu lado da AWS, lá na minha subnet. Eu tinha inbound e não tinha outbound. Gente, eu demorei para achar essa regra 2 horas. É um negócio besta. Eu confesso, tá? Depois, na hora que a gente cair para falar das desgraças, eu conto isso de novo para vocês. Mas, ó, taborda fail. Eu demorei 2 horas para descobrir que meu problema... Acontece. Meu problema não era Atlas. Meu problema era uma regra de saída da minha subnet. Beleza. Quando você está no Atlas, cara, isso aí já vai acontecer dentro daqueles 5, 7 minutos que você vê do deploy, que é o tempo padrão. Você vai lá, escolhe o tamanho. Para quem nunca viu o Atlas, gente, vocês vão ter tamanhos de serviço para utilizar. Faz de conta que é tamanho de camiseta, tá? Pequena, grande, média, GG, extra G, que é o M10, 20, 30, 40, 50, que o Alan comentou ali. Né? Então, na hora que você aperta o botão de play, não existe standalone e também não existe PSA, gente. Aqui vou dar um recadinho, aproveitar, fazer um jabá. Amigos não deixam amigos fazer PSA, gente. Vem comigo, PSS. E onde que você encontra PSS, né? Primary, Secondary? No Atlas. Então, lá no Atlas, não existe standalone, não existe PSA, é PSS. E toda essa questão desse deploy vai ser natural dentro desses 5, 7 minutos. E aí eu tenho uma particularidade maior. Vamos falar de nuvem, tá? A questão da nuvem agora é o seguinte. Qual é o nível de resiliência que eu quero? Primeiro, eu quero sobreviver a uma parada parcial da região da nuvem que eu escolhi. Eu quero sobreviver a uma parada completa da região da nuvem que foi selecionada, ou eu quero sobreviver à parada da nuvem como um todo. É nesse nível que está a conversa. Caramba, então, vamos... eu não sabia. A questão agora é essa, né? A gente não discute mais o standalone no Atlas, né? Pensando aqui mundo Atlas, tá, gente? Eu sei que vocês gostam do community, eu vejo, gente, deixa eu fazer um outro jabá aqui para a galera que ninguém me odiar, tá? Gente, eu já vi 3.6 ligado a 2.000 dias. O cliente me mostrou o script do 3.6 dele ligado uptime 2.000 dias. Eu nem sabia que já existia o 3.6 a 2.000 dias. Tive que fazer a conta, falei, não, isso aqui tá errado, né? Tava lá, uptime 2.000 dias. Então, respeito todos vocês, eu gosto, acho super legal. O community é super estável, mas vamos falar do negócio, né, da nuvem, né? Então, qual que é o papo, né? Beleza. Então, se a gente está trabalhando numa região, né, do provedor de nuvem, nós vamos trabalhar com as zonas de disponibilidade, as AZs. Então, os nossos deploys hoje são ou multi-AZ, ou mono-AZ, ou mono-região, multi-região. Geralmente, é isso que a gente pensa e acaba esquecendo do multi-cloud. Multi-cloud é um negocinho que tem uma discussão mais recente, né? Mas beleza. Então, quando você está usando... quando a gente está usando o Atlas, basicamente o que vai acontecer por padrão? Eu tenho 3 AZs na minha região, eu tenho no mínimo um replicassete com 3 nós. 3 com 3 já deu jogo. Na verdade, cada nó físico está num data center separado da sua região. Então, o mínimo que você tem de disponibilidade ou de resiliência é sobreviver uma parada parcial da região. Se cair uma AZ, já as outras 2 vão dar conta. Se cair 2 AZs, a outra que sobrou vai dar conta da sua carga de trabalho. Se cair as 3, aí, camarada, que a gente não pensou na arquitetura para sobreviver à queda da região. Tinha que ser 2 regiões para esse negócio parar em pé. E se o provedor de nuvem inteiro parar de funcionar, significa que eu tinha que ter outro lugar rodando esse negócio que não o provedor que caiu ou que ficou inacessível. Então, quando a gente fala lá no Atlas, a gente tem a capacidade de fazer deploy multi-cloud e multi-região a 3, 4 cliques de distância. O limite, gente, é o seu cartão de crédito, é o seu orçamento que você tem aprovado na área de FinOps. É isso. Verdade. Concordo com esse negócio do insert que estava falando. Realmente estava pensando aqui, faz todo sentido. Eu estava pensando sobre a quantidade de chamadas, até pensando que eu sou uma pessoa que pensa muito em performance. Então, para mim, fez muito sentido todo o seu papo. E assim, eu queria te perguntar mais. Vamos lá, porque a gente tem muito assunto que eu quero aproveitar aqui, Lourenço, o máximo que a gente puder. Porque eu acho que esse papo realmente é onde...
Então, vou combinar o seguinte, a hora que tiver que cortar, vocês me falam, gente, acabou o tempo, né? Pô, a gente bota várias partes no YouTube, não tem problema não. Mas eu acho que assim, de fato, vamos tentar explorar agora, até porque acho que é a sua opinião, né? O que você daria de conselho, né, para alguém que está ouvindo a gente e quer trabalhar nessa área de dados? Porque assim, você é uma pessoa que conseguiu navegar, chegou, a gente estava falando desde aquela questão de suporte, né? Navegou e eu acho que hoje você tem propriedade de fala, até porque você trabalhou em diferentes paradigmas e hoje consegue dar esse conselho. Quem está ouvindo a gente fala assim, caramba, né? Talvez não queira trabalhar muito com programação, não gosta, ama a parte de dados e realmente hoje a gente respira essa questão de dados, seja a questão de leis de dados, sobre, igual você comentou, toda a questão de segurança dos dados, o que for, gerenciamento, arquitetura. A gente, para vocês verem, né? A gente teve escorrendo arquitetura de dados, mas tem engenharia de dados, o que não falta assunto. Como você daria uma dica para quem quer começar? Sabe, quem está ouvindo a gente quer começar. Deixa eu começar então falando o seguinte. Primeiro, gente, só queria fazer também mais uma declaração de Porto Seguro, né? O que eu contei, né, e que aconteceu comigo, funcionou para mim, né? Isso eu acho que é uma coisa legal, né? A gente sempre procura referências, então no trabalho eu sempre procurei ter mentores, né, ter pessoas ali de referência. Você sempre vai procurar se espelhar em alguém. Mas o primeiro ponto de partida, você vai ter que encontrar o seu próprio caminho, né? Então, se eu passei um monte de empresa, gente, não quer dizer que você vai ter que passar também o que isso vai funcionar para você. Tem pessoas que foram para um outro caminho, abriram a própria empresa, etc., e também, né, tiveram um bom, né, enfim, né, tiveram toda a sua jornada. Então, esse primeiro ponto, né, não é porque eu fiz lá 300 modelagens de dados em relacional que você vai ter que fazer isso também. Porém, eu acho que tem uma questão de saber que isso existe, ou tá sempre buscando. O conselho do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Isso Adorei. Isso é um... Gente, o ET Bilu tá certo. Essa referência a gente não esperava, hein, do ET Bilu. O ET Bilu tá certíssimo. Se eu fosse pegar um ponto em comum de tudo isso, gente, eu sempre tive que buscar conhecimento, né? Então, eu tive que aprender Cognos lá no passado, tive que aprender Banco Oracle, tive que aprender MongoDB, tive que aprender Hadoop. Então, eu sempre procurei me orientar àquilo que estava acontecendo no meu projeto. Então, eu diria o seguinte, se eu estou num projeto, né, de desenvolvimento Java, talvez não faça muito sentido eu estar olhando coisas de Python. Ou o contrário, se eu estou num projeto de Python, talvez não faça sentido eu estar olhando Java. Ou vou mais além, talvez não faça sentido olhar coisas de SAP. Você percebe que você vai botar um esforço num negócio ali que não está, né, não tá tão atrelado, né? É um esforço que você talvez não colha um fruto tão logo, né? Então, no começo, eu acho que é interessante você se orientar para aquilo que está acontecendo ou na sua jornada de estudos ou na sua jornada profissional. Então, tentar alavancar as coisas. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas aí vamos também ser mais pragmáticos. Você vai ter que ver alguns elementos, né? Vai ter que ter conhecimento de SQL, isso realmente vai estar muito presente, né? Os bancos relacionais estão presentes, gente. Vai virar uma conversa que nem a história do fim do mainframe, que até hoje não acabou, gente. Não acabou. Mainframe vive junto com o banco relacional, que vai viver junto com o banco NoSQL. Essa é a minha visão hoje. Eu não consigo enxergar assim, ao fim, acabou. Não, as coisas vão conviver juntas. Algumas serão mais utilizadas, outras serão menos. Então, você vai ter que ter um espectro ali, né, talvez de fundamentos bastante amplo. Vai ter que saber um pouco, né, de SQL, vai ter que saber um pouco de persistência de dados, vai ter que saber um pouco de redes. Nuvem obriga você a saber de redes, no mínimo de redes. Um pouquinho ali de infra te ajuda, um pouquinho de Linux, claro, sempre vai ser bom. Shell Script também, né? Porque depois, quando o Shell mudar, né? Beleza, a galera do JavaScript depois começou a ter os frameworks, né? Pegou lá um React, um Next, sei lá, mais outros aí, TypeScript, né? O mais recente, mas vem tudo no mesmo fundamento. Então, eu geralmente, assim, acabei tendo, né, uma base bastante ampla, né? Porque eu vi um pouquinho de tudo e depois eu fui construindo em cima disso. Mas aí eu acho que tem um ponto legal de comentar mais aqui para o começo. Tem muito conteúdo legal disponível, grátis. Todos os provedores vão encontrar, você vai encontrar. Você quer aprender a AWS, você vai encontrar o curso da AWS lá disponível.
Se você não encontrar em português no portal da AWS, você vai encontrar um vídeo no YouTube de alguém que nem nós aqui que fez alguma coisa, né? Se você procurar lá a elasticidade do MongoDB, você vai me achar no YouTube fazendo um vídeo sobre isso, fazendo um jabá aqui, A gente já achou. Mas, então, né? Mas, olha só, né? Então, eu diria assim, tem muita oportunidade tipo, de aprendizagem que é gratuita e você vai ter que tomar uma decisão. Então, eu diria o seguinte, tomar uma decisão mais próxima, seja do estágio que você está agora, se você ainda estiver na faculdade, ou do projeto que você está ligado hoje. Se está num projeto ali de dev, que está baseado em Azure, eu iria olhar coisa de Azure, tá? Sim. Se você está num projeto que é NoSQL, eu iria olhar MongoDB. Então, eu iria muito nessa linha, tá? Se eu tivesse num projeto de um grande ERP das indústrias brasileiras, e o brasileiro ERP tem 20 anos, 25 anos de idade ou mais, já é uma aplicação, né, de décadas, vale a pena você olhar um SQL Server e olhar um Oracle, com certeza. Eu iria fazer o seguinte, gente, para um minuto, respira o que está ao seu redor. E do que está ao seu redor, o que você conecta para você. Comentando o que você falou, depois a gente pode contar aqui, sei lá, umas 10 vezes sobre o Kimball, que é a referência na parte de banco de dados. E a gente está vendo isso também como um senso comum, porque acho que tem uma tendência, não só das tecnologias terem ficado mais fácil de aprender, como os frameworks JavaScript que você comentou. Então a pessoa, sei lá, quer aprender ciência de dados, daí vai aprender Python. Não, mas você sabe qual que são os fundamentos, qual que é a teoria, o que tem por trás dos algoritmos, a estatística básica, machine learning, tal, porque daqui 2, 3 anos não vai ser mais TensorFlow, vai ser outra coisa, você precisa saber a teoria para você conseguir usar o que vai ser lá para frente. Da mesma forma que foi o caso, quando a gente se formou, nem existia banco não relacional, chave de valor, não existia nada disso. Mas se você entende nuvem, mesma coisa. É o que você comentou aí da Azure. Beleza, mas você sabe os fundamentos da nuvem, sabe o que é uma VPC, você sabe... Então a gente também tem batido nessa tecla, acho que eu estou vendo uma tendência aí, até mesmo porque você comentou, as pessoas, né, Matheus, na faculdade mesmo já estão ficando mais superficiais, vendo só os frameworks, só as linguagens, só os tutoriais. E é irado, né, Alan? Porque assim, a gente perguntou essa mesma pergunta, fez essa mesma pergunta para CTO, para CEO, sabe, para presidente, para todo mundo. E sempre duas coisas ficaram e foi exatamente a resposta. Talvez uma questão de curiosidade, correr atrás de aprendizado e os fundamentos. Eu acho assim, essa mensagem que a gente passa, não, você concorda? Com certeza, com certeza. E até nesse exemplo das nuvens, eu vou contar um segredo só para vocês e para quem Opa, a gente gosta assim, vai. Ó, revela aí. Gente, às vezes eu me deparo nas telas do GCP ou da Azure ou da AWS e eu resolvo com o pensamento que eu adquiri no OCI. Olha a maluquice, porque como eu trabalhei na Oracle, eu trabalhei muito mais tempo com a nuvem da Oracle do que em relação às demais nuvens. Então, não é que eu sei tudo das nuvens, mas, gente, eu olho algumas coisas ali que eu resgato como é que eu resolvia isso lá no OCI, e aí Buda me ilumina e fala, beleza, rolou aqui na Azure, rolou aqui no GCP. Mas é porque, na verdade, o que está ali é o conceito. Porque você entende o conceito, Exatamente. E até porque eu acho assim, tem até um site que ele mostra assim, ele compara todas as clouds. Então, assim, se você entende o que você quer fazer, eu quero guardar, né? Então você vai saber, você vai botar lá, sabe, seja na AWS, na Azure, o que for, você entende o que você quer. Eu acho que isso para mim talvez é o principal, porque igual você comentou, que óbvio, exemplo clássico, são diversos frameworks JavaScript. Sim. O pessoal tem que saber o fundamento, tem que saber o que quer fazer. Eu acho que um framework, um serviço, ele ajuda. Mas eu acho que o pessoal, acho que é a mesma coisa que antes você procurava uma resposta no Stack Overflow. Óbvio que ajuda, mas se tiver que fazer manutenção depois, quem tem que fazer manutenção é você. Então, assim, mesmo que você vá olhar, eu tenho que entender aquele código. Eu acho que talvez o pessoal esquece. Já que você falou do Stack Overflow, vamos falar do futuro. Chega, Stack Overflow é coisa do passado. Eu sabia. Vamos falar deste monstrinho. O que é que está acontecendo, Lourenço? Por favor, ilumine. E como é que tá impactando use o seu poder do Buda. Gente, então deixa eu contar o que eu já fiz com o Chat GPT. Isso. Ou Chat GPT, né? Pode falar. Gente, eu já pedi para ele me dar uma arquitetura de solução de MongoDB Atlas e eu já pedi para ele me dar uma arquitetura de solução de OCI. E eu fiquei extremamente surpreso, porque ambas as arquiteturas que ele me propôs de forma textual estavam corretas. Muito bom.
Então, assim, assustador. Assim, o arquiteto de solução, Matheus, está aposentado. Gostei dessa polêmica. Não, é para polemizar. Gostei. Sim, sim. Mas, na verdade, o ponto ali é o seguinte. Se a gente vai ter que ter a capacidade de fazer a curadoria do que o chat GPT trouxer para a gente. Quando eu fiz o teste, eu falei, me explica aí o que é o MongoDB Atlas e qual é a diferença em relação ao MongoDB Banco de Dados, porque tem um tema, a gente até nem falou isso na conversa, mas tem um detalhezinho que é o seguinte, MongoDB Atlas é uma plataforma de dados, que é diferente de um banco de dados. Vai além, é o banco de dados plus, banco de dados com um monte de coisa junto. Beleza. E eu falei, me explica isso aí e depois me proponha uma arquitetura de solução para fazer uma aplicação. Gente, ele me explicou corretamente as diferenças, né? Isso que eu falei de plataforma e banco de dados, e depois me propôs uma arquitetura, me recomendou um modo de acesso privado para que eu tivesse as máquinas de aplicação lá na AWS, ou na Azure, ou no GCP, e fizesse acesso privado para não estar exposto à internet, para ter latência reduzida, etc. Maravilhoso. E ainda me deu um diagrama. Falei, que é isso? Então, gente, acho que a questão aqui é o seguinte, eu preciso usar isso como acelerador. Talvez se eu fosse fazer todo o parágrafo inteiro que ele me escreveu, eu demorasse 1 hora, e não os 5 minutos que foi fazer a pergunta, esperar ele pensar e me retornar. Então, aqui a nossa questão, sim, eu acho que é um começo da nova era, que se a gente utilizar bem, é uma alavanca, vai entregar coisas boas, mas a gente vai ter sempre o papel de curador do conteúdo. Entrou coisa ruim, saiu coisa ruim, nós vamos ter que ter a capacidade de entender que aquela saída não é a melhor. Então, eu vou refazer a pergunta, vou buscar uma outra referência, então vamos ter que trabalhar em cima disso. Mas eu diria que é o seguinte, o poder de fogo, no sentido bom, no sentido de capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou mais coisas rapidamente, eu vejo de forma muito positiva. O que eu acho que não pode acontecer é assim, eu peguei a arquitetura que ele me trouxe, implementei e espero que funcione. Exatamente. O pessoal achando que vai ser quase um oráculo. Não, mesmo porque você precisa ter todo um conhecimento para validar que aquela resposta que ele te trouxe é uma boa resposta da arquitetura, né? Não, tem isso também. Quem não conhece não vai conseguir validar se é bom, ou se está certo ou se está errado. Mas é o que você falou, isso, uma ferramenta poderosa para alavancar a produtividade, né? Se você vai escrever do zero a arquitetura, você vai demorar umas horas ali. Agora, você saber fazer a pergunta, saber interpretar a resposta, adaptar ela. Você vai levar um tempo, mas talvez você demore 20 minutos, não 2, 3 horas. Né? Então, exatamente. Mas também o que você descreveu talvez já esteja coisas que já estão caindo mais no senso comum ou padrões de projeto mais consolidados, que foi os dados que ele foi treinado, eu acho que já vai te vir mais pronto, né? Mas é aquilo, né? Mais fazendo a pergunta errada, vem algo errado e pode acontecer um desastre. Ou algo ruim, ou um erro que a gente aprendeu. Então, Lourenço, pensando nisso, conta pra gente, assim, a gente tem um quadro aqui que a gente chama Que Commit Foi Esse, Matheus? Que a gente quer compartilhar histórias. Você é um cara que eu sentia, e pelo que eu te conheço, tem história. Tem história, a gente gosta de história e contar histórias aqui. Então, assim, vamos lá. Conta pra gente o que deu muito errado aí, que você pode compartilhar com o pessoal. Videocacetadas. Abre seu coração, para o pessoal aprender. Sabe? Que é um quadro que a gente faz aqui justamente para falar. Óbvio, a gente comenta, fala, a gente quer falar sobre sucesso, enaltecer várias coisas do nosso trabalho, mas sabe que experiência é isso. Experiência é sem querer errar alguma coisa, deletar alguma coisa errada. A gente não repete, né? Eu espero não repetir. Mas conta pra gente, que experiência você pode compartilhar com a gente, por favor? Bom, olha, eu vou primeiro só dizer o seguinte. Eu já presenciei o famoso update sem wear. Só que isso, gente, já é história velha, todo mundo conhece, virou meme, né? Tem a certificação lá, Extreme Go Horse, enfim. Então, acho que... Mas só queria começar dizendo o seguinte, eu já estive lá, Gandalf, 3.000 anos atrás, eu estive lá, eu presenciei já um update sem wear. Porém, né, eu acho que de coisas legais, né, do mundo recente, né, eu vou falar, gente, do meu último ano aqui, dos projetos que eu discuti com o MongoDB, tá? Primeira coisa,
A gente fala muito de MongoDB, em termos de infraestrutura, fala muito de memória RAM. Então, o MongoDB tem uma característica interessante, que é assim, ó, se eu estou acostumado a olhar CPU ou vCPU para rodar um SQL Server, para rodar um Oracle, para rodar um MySQL, em Mongo, primeiro eu vou olhar a memória RAM. Depois eu vejo a CPU, depois eu vejo o restante das coisas, né? Então, vocês vão encontrar aí como boa prática, escrito nas documentações da Mongo, que a gente tem que carregar o working set integralmente em memória RAM. Beleza. Vamos trazer isso para o nosso português aqui da nossa conversa. Gente, o índice da aplicação tem que caber na metade da memória RAM. Ponto. Ou melhor, só para... Porque alguém vai ver na documentação e vai ver, mas quando é 8 GB, divide por 4. Então, assim, ó, se sua memória é 16 GB, gente, divide por 2. Se é menos de 16 GB, divide por 4. Então, 8 GB de RAM vai garantir ali 2 GB de índice. 16 GB de RAM vai garantir 8 GB. Tá? O resumão aqui da padaria Taborda, né? Ressalvado. Né? Não estou recomendando, só estou emitindo uma opinião e tudo que você fizer é da sua responsabilidade, né? Mas beleza. Então, gente, eu discuto muito projeto que às vezes tem umas situações inusitadas. Meu MongoDB não performa. Ou ele performa... O Mongo é interessante, ele não quebra, mas ele fica lento. Aí eu vou lá entender por que ficou lento. Porque, como você viu lá no Atlas, o negócio voa. É suave. Eu fico, não, mas o que aconteceu? Aí eu descubro que tem lá uma base, gente, com 8 terabytes de dados, com índices de quase 900 GB de índice, e está rodando com 2 vCPUs e 4 GB de RAM. Gente, vai ficar lento. Tá errado. Tá fora da boa prática, né? Então, esse tipo de coisa, vou na linha do amigos não deixam amigos... Mas né? qual seria a razão? Porque o storage é barato e o resto é caro? Qual que seria que você vê nesse beleza. exemplo? Primeiro é porque tecnicamente dá para fazer, cara. Demora muito para parar de funcionar. Demora. Ele fica lento, vai ficando lento. E aí o lento é uma percepção. Chega um dia que ficou lento a ponto de não funcionar mais para o negócio. Mas tecnicamente ele está ali, gente. Está ali, ó, lutando. Aquele 3.6 está lá, ó, há 2.000 dias ligado ali, ó. Ele não desiste. Ele não desiste. Isso é interessante. Então, eu vejo essas situações. Então, eu queria primeiro ponto, né? O working set tem que ser carregado integralmente em memória RAM para você obter o melhor desempenho do seu MongoDB, seja Community, seja Enterprise, seja Atlas. Então, isso são coisas que eu vejo, né, discuto com uma certa frequência. Né? Aí tem um outro que é mais legal. Esse fui eu, no meu laboratório, professor Pardal, fazendo teste. Tá? Aí eu vou falar um negócio Atlas. Né? Eu consegui, gente, derrubar um nó do Atlas. E aí isso para conseguir... Eu deveria ter jogado na loteria esse dia, né? Ai, meu... Ou melhor, deixa eu até refrasear, não é que o nó ficou no status indisponível, ele derrubou, ele saiu do réplica 7 e entrou naquele estado de autorrecuperação, tá? Como que eu fiz isso, gente? Vou contar para vocês esse commit aí, que commit foi esse? Eu fiz assim, gente, eu estava numa M50 e eu liguei o nó analítico assimétrico. Você já viu esse, Alan? O nó analítico assimétrico? Então, não. Não, só explica para o pessoal, M50 é uma máquina parruda, grande, né? Uma máquina grande. Não é uma máquina, não é então, 2 CPU e 4 GB de RAM, não. É grande o negócio. Então, deixa eu dar um contexto, gente. Então é o seguinte, primeiro, o começo da história, né? Data Mesh. Data Mesh fala o quê? Que você vai ter um domínio de dados relacionado ao seu microserviço e que esse domínio vai entregar tanto cargas transacionais quanto cargas analíticas. Estamos juntos aqui nesse mini conceito. Eu sei que eu atravessei um pouquinho, dei uma resumida, né? Mas é isso. Beleza. Quando eu tenho um cluster de MongoDB, que eu liguei os 3 nós básicos, basicamente, né, ficou redundante agora, né? Mas os 3 nós básicos, que é o primário e 2 secundários, eu estou usando isso para entregar transacional, em geral, tá? Em geral, isso entrega transação. Da onde que vem quem que responde, então, para solicitações de analytics? Quero rodar um relatório de BI, quero puxar uma carga para rodar um modelo de machine learning. Aí você vai falar, cara, eu pego do nosso secundário. Ótimo, beleza. Já temos aqui um nível sofisticado.
Porém, o próximo passo disso é o seguinte, é você adicionar na sua arquitetura um nó analítico. O que é o nó analítico? É um nó somente de leitura, que está no réplica 7, porém, não vai concorrer com a leitura da transação. É mais ou menos o seguinte, catálogo de produto aqui, com leitura intensa, relatório de BI, de decisão, dashboard do diretor, rodando aqui também. Isso aqui vai cair em 2 nós separados. Um é o nó analítico. Porém, a gente tem uma capacidade de fazer um nó analítico assimétrico em relação aos nós elegíveis, que são o primário e os 2 secundários. Então, quando eu fui subindo os níveis de serviço, comecei na M10. M10, ambiente tranquilão, 1 GB de RAM, 2 vCPUs, depois eu fui para uma M20, 2 GB de RAM, também 2 vCPUs, entrei lá no nível M30, M30 já é ambiente produtivo, 2 vCPUs, 8 GB de RAM, beleza. E eu tinha um objetivo naquele dia lá, eu queria carregar 1 tera de dados no MongoDB Atlas, aquele era meu objetivo. Beleza. E aí, gente, eu vi que apareceu lá nó analítico new, no meio do teste, apareceu na minha console novidade, foi no lançamento dessa feature. Eu falei, que legal, deixa eu ligar isso aqui, pam. E aí eu estava no tamanho M30 com 4 nós, então eu tinha 3 nós M30 para carga transacional e 1 nó M30 para o analítico. Só que aí, gente, eu deixei ligado a simetria e fui crescendo o tamanho da transação para M40, e a M30 parou, porque eu fui lá e tinha ligado esse negócio, né? E aí, gente, continuei, né, colocando dado. Quando eu coloquei na M50, apareceu um warning lá no console. Aí eu fui ver que era o meu nó analítico, que estava indisponível. E ele ficou indisponível, gente, porque eu excedi a capacidade de dados para uma M30. Tá. Essa é uma sutileza, tá? E se você continuar, e foi o que eu fiz, colocando dados, você mata o seu nó analítico. Ele não vai responder, porque se eu tiver lá nos nós da aplicação 4 tera de dados, gente, 4 tera não cabe na M30 e não cabe em M40. 4 tera é de M50 para frente. 4 tera de dados, mais ou menos eu vou deixar 2 teras e meio de fora da M30. E aí o processo lá de réplica 7 ficou maluco, né? Porque ele falou, cara, não tem espaço, você tem que crescer isso aqui. Então ele começou a me avisar, você vai crescer. Só que eu não estava atento ao Você lá, bora. Aí até que uma hora a console me falou, meu amigo, eu fiz tudo que eu podia por você. Desisto. Desisto de você, cara. O nó analítico agora está indisponível, né? Não funciona. Por favor, coloque o tamanho do nó analítico adequado. Então, essa é uma história interessante, né? Porque a gente também consegue fazer mau uso de plataforma, de PaaS. Ou seja, você pode usar aquilo que deveria ser a vantagem, né? A vantagem de você ter um nó analítico é o seguinte, eu tenho lá 10 GB de dados que cabe numa M10, eu coloco o meu analítico num M10 para eu pagar pouco pelo relatório que tem acesso infrequente. É para isso que funciona um nó analítico assimétrico. Agora, se eu tenho uma leitura de dashboard que é tão intensa quanto um catálogo de produto, gente, o nó tem que ser simétrico, né? Então, eu queria fechar aqui com essa história, né, de laboratório do arquiteto, né? Adorei. Gente, Não, legal. Mesmo porque você não controla, em tese, você controla o tamanho dos nós, você não controla os dados, né? Os dados vão crescendo e por mais alertas que tenha na plataforma... É isso aí. Aí, os humanos, ou o chat GPT vai ter que resolver esse problema pra gente. Alguma inteligência artificial ou um humano vai ter que resolver. E para resolver depois foi fácil, tá, gente? Entrei lá, editei configuração, tirei de M30, botei pro meu tamanho lá M50, ficou tudo certo, acabou, entrou no réplica 7, o mundo continuou. Mas se fosse uma aplicação real, eu parei o dashboard, né, da minha presidência ali, entre aspas, da minha diretoria, por um tempinho, foi isso que eu fiz, né? Então, poderia ser uma situação... Ou até a operadora liberar o limite do cartão um pouquinho mais, né? Daí porque isso é um perigo até quando a gente brinca nesse mundo de nuvem. Um problema até por isso, a questão de FinOps, né? Posso... sim, com certeza, né? Eu queria dar mais um recadinho, que eu lembrei também da ideia aqui dos commits, né? Para a galera do Aggregation Framework. Gente, coloca o $match no começo do seu Aggregation Framework.
Beijos de luz, por favor. Não, eu adorei. Eu acho que eu ia falar o seguinte: isso mostra até essa brincadeira de cientista, né? E tudo mais, porque assim, não pode perder isso. Eu acho que até você deve usar isso até para estudo, né? Acho que for. Que talvez o pessoal tenha uma versão hoje em dia, não sei se é porque a gente tem, igual a gente comentou, tem muito conteúdo já disponível. Mas eu acho que a gente tem que encontrar o nosso modo de aprender e continuar esse gosto por procurar coisas novas, né? Pablo, essa, óbvio, rendeu uma grande história, mas começou com uma curiosidade sua, falou assim, pô, eu devo hoje botar aí 10 teras de conteúdo, e assim por diante. Eu acho que talvez a gente não pode perder esse brilho, né? Sobre essa questão desse desafio, dessa conhecer coisas novas. Eu acho que é o que da área, né? Em relação à tecnologia. Sim. Além Com disso, certeza. além da curiosidade, uma das coisas que eu mais gosto da nossa área é esse senso de, tipo, investigativo, né? Sherlock Holmes, tá né? errado e tal. É bem isso mesmo. Aquela coisa, será que quebra, né? Será que para de funcionar? Vamos mais um pouquinho. Quebra. Vai que vai. Com certeza. Gente, Matheus, precisamos ir. Pô, o papo eu tá sei, bom, mas, cara, Lourenço, já sabe que a gente vai ter que marcar depois uma parte 2, né? Esse é com certeza, porque assim, esse papo eu tô muito feliz, porque a gente conseguiu um objetivo que a gente estava falando com o Alan aqui no backstage antes. Mas é um papo que a gente vai falar muito sobre tecnologia. Sabe? A gente queria realmente passar muitas dicas e você é a pessoa perfeita para isso. Já fiquei pensando assim, outro, que é hoje a gente quis falar mais sobre essa questão de dados, mas pensei, será que morre o Solution Architect? Adorei essa polêmica, a gente pode fazer um episódio sobre isso, né? E tantos outros. E eu acho que, assim, até terminar, eu acho a gente se conheceu no evento, né? Então, que é essa retribuição aí, Pablo. Para quem não sabe, a gente era no TDC, no Developer Conference, a gente foi de graça, a gente foi lá para passar conhecimento pro pessoal, sabe? Porque a gente queria realmente dar esse retorno para a comunidade. Então, assim, tantas outras pessoas para incentivar, porque eu acho que nossa área é essa troca, né? A gente aprende muito, acho que é legal pensar em voltar. Então, Lourenço, eu ia te pedir o seguinte: qual a última mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo, quem é seu fã, né? Você que é super famoso aí nas redes, para assim, olhar o momento hoje, carreira, o que for. Dá só e o próximo evento que você vai estar também? Com certeza, faz o jabá aí, que a gente tá sabendo, tá chegando. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu queria agradecer muito. Adorei essa conversa, né? Se quiserem me convidar para a próxima, vai ser um prazer. Daí vocês me falam, gente, o assunto hoje é só esse ou só aquele, porque eu também fui conversando aqui, fui relaxando na cadeira, a gente foi batendo papo mesmo. Cara, a gente dá esse viés mais pessoal mesmo, Lourenço. O que você falou durante é assim, qualquer conteúdo que a gente procurar, você vai achar. Você quer usar o Mongo Atlas de graça? Procura no YouTube que tem um vídeo do Lourenço. Entendeu? A gente põe o link aqui depois. Então, assim, a gente quer levar mais para esse lado pessoal mesmo. É bem isso mesmo. Sim, eu achei até engraçado. Você não é a primeira pessoa que fala que fica uma mesa assim, quase uma mesa de baques, conversando, falando sobre tecnologia, que esse é o intuito nosso daqui, fato. Legal. Então, gente, primeiro também gratidão, imensamente honrado pelo convite, que bom estar aqui. Para quem está assistindo até agora, né? Então, obrigado também, né? Vamos lá. Então, gente, vocês vão me encontrar no LinkedIn, Taborda-Cebip. Vão me encontrar também no YouTube, youtube.com/taborda-cebip também. E presencialmente, vocês vão me encontrar no TDC de Florianópolis, no mês de junho, e também no primeiro .local da MongoDB aqui em São Paulo, o primeiro evento .local no Brasil. Então, estarei lá também com algumas palestras. Será um prazer conversar com vocês, recebê-los. Né? Quando vai ser esse? Quando vai ser? Julho. Então, eventos. 14 de junho, TDC Florianópolis, na trilha de arquitetura de dados. E depois, 5 de julho, MongoDB.local São Paulo, evento da MongoDB na cidade de São Paulo. Legal. E eu posso falar, já fiz TDC com o Lourenço, assim, é uma honra. Então, assim, super recomendo. Meu amigo, muito obrigado, de verdade. Eu ainda tô aqui pensando em tanta ideia que você me deu. Minha vontade, vou parar aqui e implementar algumas coisas aqui já agora. Mas eu acho que, de verdade, muito obrigado. Não vai dormir hoje, vai ficar... a Alan me conhece, quando eu pilho. A partir de hoje, update e delete é lógico, tá? Tecnicamente é insert. Não, agora que é só performático aqui, ó. Pode deixar. Eu lembro da questão do assíncrono. Meu amigo, de verdade, muito obrigado. Obrigado por compartilhar
sabe? Eu acho que você tem essa questão, essa veia de compartilhar, falar, e você é um exemplo. Então, você merece todo o reconhecimento que você tem. Então, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu. E a gente Valeu. fala, hein? E pro pessoal que tá ouvindo, até o próximo episódio. Valeu, Alan. Vamos lá, hein? Valeu, abraço.